Olá pessoal, meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e esse canal é direcionado para os advogados que queiram se inteirar, se atualizar com relação aos temas relacionados à atuação dentro da área do agronegócio e também para aqueles produtores rurais que queiram ter mais conhecimento sobre questões administrativas, jurídicas ou mesmo sobre atualizações do setor, ok? Então curte, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que possam ter interesse no conteúdo, para a gente poder difundir cada vez mais as informações sobre o direito do agronegócio. Além disso, eu quero pedir para você me seguir nas minhas redes sociais, @Juliano Biziac. Todos os dias tem informações novas, atualizações, notícias sobre o segmento do agronegócio, ok? Então, para aqueles advogados, principalmente, que querem fazer uma alteração de rota na sua advocacia, que queiram buscar uma especialização, talvez essa seja uma área interessante, é a área do direito do agronegócio, ok? E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é um tema que está dentro do crédito rural privado, que é a criação, com a nova lei do agro, editada em 2020, sancionada em 2020, que criou alguns títulos de crédito, e atualizou ainda a forma de instrumentalização de outros já existentes, mas que criou alguns novos títulos de crédito do agronegócio, justamente para fomentar o crédito rural privado, a contratação de crédito rural privado, ou seja, para que cada vez mais o setor possa ter alternativas que não somente o crédito rural público, que é concedido todo ano safra, pelo governo. Então, vão sendo criadas medidas legislativas como forma de aumentar a quantidade de instrumentos aí para viabilizar a contratação do crédito rural privado, tá? E na nova lei do agro, foi criado um novo título de crédito com uma nova garantia, que é a chamada Cédula Imobiliária Rural, CIR, tá? Esse é um título novo, e junto com esse título veio uma garantia nova, que é o patrimônio rural em afetação. Então, na verdade, a Cédula Imobiliária Rural e o patrimônio rural em afetação são medidas aí que estão vinculadas uma à outra, É um título de crédito que necessariamente está vinculado ao patrimônio rural em afetação como garantia. E como que funciona isso? A Cédula Imobiliária Rural, ela é um instrumento, um título de crédito de promessa de pagamento de quantia em dinheiro. Então, quando você instrumentaliza uma cédula imobiliária rural, você está instrumentalizando uma operação de empréstimo de valores. Então, está sendo emprestado um determinado valor para, quando houver o vencimento, receber aquele valor com juros e correção monetária. Tá bem? Juros remuneratórios e correção monetária. Uma operação normal aí de empréstimo, tá? Importante, tá? Apesar de ser chamada de cédula imobiliária rural, ela não instrumentaliza apenas empréstimos dentro do segmento do agronegócio, tá? Ela pode instrumentalizar operações financeiras em qualquer segmento, ao contrário de outros títulos de crédito criados para o agronegócio especificamente, tá? Então, informação importante. Além disso, esta cédula, quando é instrumentalizada essa cédula imobiliária rural, que está trazendo a formalização de um empréstimo de valores, junto com ela vem uma garantia. Qual é a garantia? É o patrimônio rural em afetação. O que é esse patrimônio rural em afetação? Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Vamos imaginar que um produtor rural precisa fazer um empréstimo de 300 mil reais. Ele precisa levantar esse valor, 300 mil reais. Mas o imóvel dele, o único imóvel que ele tem, está avaliado hoje, valor de mercado, de 5 milhões de reais. Para ele dar esse imóvel em hipoteca, ele vai ter que gravar ali, fazer fazer um gravame na matrícula do imóvel, averbando a existência de uma hipoteca, pois foi feito um levantamento de crédito, dando aquele imóvel como garantia. O que vai acontecer?
Posteriormente, se ele precisar fazer levantamento de outros créditos, as instituições financeiras ou o mercado privado de crédito vai ficar com mais receio de fornecer um crédito para ele, justamente porque o imóvel já está em garantia hipotecária, tá? Então, o que acontece? A hipoteca, quando há uma discrepância muito grande entre o valor levantado e a garantia, que é o valor do imóvel, né, o valor de avaliação, isso pode gerar depois dificuldades para que o produtor rural possa levantar outros empréstimos, né, levantar novos capitais, né. Então, o que se criou? A possibilidade de você fragmentar o imóvel em várias partes, né, sempre observando o valor mínimo, o valor mínimo de parcelamento do imóvel, né, que é um módulo rural, um módulo fiscal. Mas o que acontece? Eu posso, nesse exemplo que a gente deu, esse produtor que tem um imóvel avaliado em 5 milhões de reais, ele pode desmembrar, entre aspas, parte deste imóvel e dar como garantia naquela operação de empréstimo de 300 mil reais. Então ele desmembra, digamos assim, parte do imóvel numa avaliação aí de 500 mil reais, por exemplo, e dá em garantia. E como chama essa garantia? Patrimônio rural em afetação. Essa parcela do imóvel, entre aspas, está sendo destacada como forma de ser dada em garantia na cédula imobiliária rural. E aí ele tem todo o resto do imóvel para fazer a mesma situação, para fazer a mesma organização de garantias. Então ele pode ir desmembrando esse imóvel em patrimônios rurais em afetação, como forma de levantar novos empréstimos em cédulas imobiliárias rurais, certo? Então é um instrumento que veio para facilitar e otimizar as garantias por parte do produtor rural no momento em que ele for fazer o levantamento de empréstimos, ok? Então essa é que é a ideia, o objetivo. Mas tudo tem um lado positivo e um negativo, né? Qual que é o lado negativo do patrimônio rural em afetação e da cédula imobiliária rural? O lado negativo é que, em caso de inadimplemento, de inadimplência, não é preciso um processo judicial para a execução dessa dívida. O patrimônio rural em afetação ele vai se converter em patrimônio do credor, né? Daquele que não recebeu o título. Isso acontece de forma administrativa no cartório de registro de imóveis. Tá? Então, quando se criou a cédula imobiliária rural e o patrimônio rural em afetação, também já existe um procedimento de conversão do patrimônio, né, que era do devedor em favor do credor, caso haja o inadimplemento do débito. Tá? Então, é preciso tomar cuidado com a utilização do patrimônio rural em afetação, justamente pela facilidade que existe do credor poder, em caso de inadimplemento, já transferir aquele patrimônio rural em afetação para o seu nome. Tá ok? Então era isso que a gente tinha para falar no dia de hoje, no vídeo de hoje, tá? É um dos títulos dentro dos vários que existem dentro do sistema aí de crédito rural privado. Nós falaremos de mais alguns em outros vídeos, mas esse achei que era interessante justamente por conta dessa nova possibilidade aí de criação de garantia que veio com a nova lei do agro, tá ok? Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha, curte, transmite aí na sua linha aí de parceiros, de amigos, no WhatsApp, etc. É muito importante a gente divulgar as informações que existem dentro do segmento do agronegócio, tá ok? Então é isso, pessoal. Obrigado, um abraço e até a próxima.